Mesmo com a pandemia em declínio, o Brasil se aproxima dos 5 milhões de casos da Covid-19, 1 milhão deles apenas aqui no estado de São Paulo. Sobre a situação do coronavírus nos municípios paulistas e também o avanço nas pesquisas por uma vacina, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo mais uma vez, secretário de Saúde do estado de São Paulo, doutor Jean Gorenstein. Tudo bem, secretário? Bem-vindo mais uma vez, boa semana, como vai? Bom dia, Tiago, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, prazer estar conversando com vocês. Secretário, apesar desses números ainda altos, a necessidade de se manter o alerta, eu pergunto para o senhor em relação à transmissão no estado de São Paulo. A transmissão continua em queda, permanece em queda, há um temor em relação à segunda onda que a Europa está vivendo. Qual é a situação do Covid nesse momento aqui no estado de São Paulo? O estado de São Paulo ele está com a pandemia controlada. Nós já estamos há 10 semanas com redução do número de internações hospitalares, incluindo aí as unidades de terapia intensiva, há 8 semanas em queda do número de óbitos e também do número de casos. E lembrando, a despeito de nós estarmos testando mais e mais, ou seja, nós não só saímos do platô, como continuamos decrescendo nas últimas semanas. Isso reflete o quê, doutor? O senhor fala dos testes, os testes são fundamentais para tirar de circulação uma pessoa que eventualmente esteja assintomática ou até mesmo com a própria doença, os sintomas realmente, mas existe já alguma possibilidade da tal da imunidade de rebanho se fazendo presente aqui no estado? O que já se sabe em relação a isso? Pois é, a imunidade de rebanho era algo que para nós infectologistas era pelo menos 70% da população deveria ter sido acometida. E a gente percebeu, especialmente no Covid, que isso não é uma verdade. A gente sabe que índices abaixo de 50% já são indicadores que eu tenho um grande número de pessoas. A imunidade de rebanho é o número de pessoas de uma determinada região que é acometida, ou seja, a circulação do vírus passa a ser menor naquela região. Mas nós temos regiões diferentes, por exemplo, no mesmo município. Quando você pega, por exemplo, São Paulo, as regiões periféricas em que as condições sociais, a dificuldade de se fazer o isolamento, porque as pessoas continuavam trabalhando ou as condições de moradia faziam com que elas se aglomerassem mais. Aí, a circulação do vírus tende a ser maior. Então, aí, em algumas regiões, nós chegamos a ter 42%, 46% de circulação. Quando você vai pegar em outras áreas, que são áreas em que todas essas medidas de restrição, medidas sanitárias são respeitadas, a circulação passa a ser menor, mas nem por isso nós nos autorizamos a diminuir as medidas protetoras e protetivas como as medidas sanitárias que devem e continuam necessitando de serem tomadas. Então, o que hoje nós temos feito de uma forma muito mais antecipada é a testagem de sintomáticos leves. Aquele indivíduo que só tem dor de garganta, o nariz entupido, ele já é testado. E imediatamente as pessoas no seu entorno são mantidas em quarentena. Então, ele em isolamento, a família no seu entorno, ou contactantes em quarentena. Em média, de 72 a 96 horas, nós temos o resultado do exame. Se veio positivo, existe um rastreio daqueles que ainda estão em contato. A gente tem inclusive um aplicativo do Estado chamado Contact Tracing, e que esse indivíduo passa a ter esse monitoramento também conjunto com as pessoas ao entorno. Se vier negativo, todas as pessoas então retornam de forma normal e habitual às suas atividades. Isso faz com que a gente não só identifique de forma precoce, mas promova esse isolamento e identifique quem são aquelas pessoas de risco potencial de desenvolver formas graves. Isso fez com que a gente aumentasse a testagem, com isso ao número de casos, mesmo assim em decrescência no nosso estado, e por outro lado a gravidade diminuindo internação e diminuindo mortalidade. Secretário, pela experiência do senhor como infectologista e também o que já se sabe em relação às outras partes do mundo sobre volta às aulas, a gente vai ter futuramente o retorno às aulas, mas em atividade extracurriculares, inclusive aqui em São Paulo, teremos na quarta-feira já a volta às aulas, mas é sempre bom reforçar, não são as aulas normais. E eu pergunto, quais são efetivamente os riscos? Muita gente se pergunta,
voltaram os bares, voltaram os restaurantes, mas as escolas não voltam. Quais são realmente os riscos? A gente tem que, claro, lembrar que quando as pessoas voltam às aulas com seus filhos, elas também voltam para as ruas, os serviços ampliam os seus atendimentos para o maior número de pessoas, o maior número de pessoas acaba frequentando o próprio transporte público, e com isso é normal, é natural que circulem mais as pessoas, com o risco de eventualmente ter um incremento de casos. Mas temos que lembrar uma coisa: todas as medidas que estão sendo tomadas dentro das escolas, com redução do número de alunos, como você bem disse, nesse primeiro momento é opcional, voltando de maneira presencial a partir agora do dia 3 de novembro, primeiro, nós teremos 30% só da capacidade, com todas as regras de distanciamento, com aferição das temperaturas, a exigência do uso de máscaras, bem como a testagem. Nós estamos fazendo uma testagem que nós vamos relatar isso na coletiva de imprensa agora, na quarta-feira, de que maneira nós estaremos testando, ou seja, medidas de testagem de forma amostral, bem como as medidas sanitárias que devem ser mantidas. Isso dá uma segurança muito grande para retorno às aulas de forma absolutamente segura. Nós temos que lembrar que sejam os adolescentes especialmente, acabam muitas vezes não seguindo esses ritos dentro das suas casas, dentro das suas comunidades, dentro dos próprios relacionamentos, e isso passa a ser um problema maior. Não é a escola que é o problema. Nós vamos criar, e já criamos, condições de absoluta segurança para que tanto o profissional, tanto o educador, quanto para as próprias crianças e adolescentes tenham um ambiente absolutamente seguro, e serão orientadas e aconselhadas também a mantê-lo nos seus ambientes de convívio familiar e social. Lembrando que nós também faremos a testagem nos pacientes com poucos sintomas, naqueles alunos ou funcionários com poucos sintomas que já são orientados a sequer comparecerem às escolas. Dessa maneira, sendo uma forma de proteção bastante importante para todos, dentro daquela escola e para a própria comunidade. Secretário Jean, rapidamente para a gente fechar, todo mundo se pergunta, claro, da vacina, e aqui a vacina chinesa também está com a fase de testes em andamento pelo Butantan, o Butantan que vai produzir aqui as vacinas São Paulo. O governador fala na vacina já disponível em dezembro, a partir de dezembro, obviamente. Eu pergunto, quando saberemos que a terceira fase desses testes, essa terceira fase deu resultado? O cronograma dos estudos da fase 3, que é essa fase clínica para mostrar a eficácia, o quanto a vacina realmente protege contra a Covid-19, se encerra agora no dia 15 de outubro. Ela não foi suspensa por nenhum efeito adverso, todos os efeitos foram muito leves, principalmente em dor no local da aplicação, mas nessa fase 3 a gente vai comprovar exatamente não só a questão da segurança, como a eficácia. Como esses trabalhos são abertos a partir, então, como disse, do dia 15, nós teremos alguns dias para que esse estudo seja analisado tanto pela equipe do Instituto Butantan, como de observadores internacionais, e esse material será encaminhado para a Agência Nacional de Vigilância, que dará sua chancela de liberação. Lembro que a fase 1 e fase 2 já foram enviadas para a Anvisa já vem apreciando isso para dar celeridade a esse processo de liberação. As vacinas estarão disponíveis a partir agora de outubro, vindo para o Brasil, e nós teremos 46 milhões de doses ainda em dezembro. Portanto, assim que houver a liberação da Agência Nacional de Vigilância, já tendo a disponibilização das vacinas, vai se iniciar uma campanha vacinal através do Sistema Único de Saúde e disponibilizada para todos os brasileiros, de forma indistinta, para todo o Brasil. Perfeito. Dr. Jean Gorenstein, que é secretário de Saúde do Estado de São Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Excelente semana, até a próxima. Um abração. Um grande abraço, muito obrigado e uma ótima semana a todos.